Conta pra mim, na hora que você vai escrever uma redação, você planeja antes de escrever, organiza as ideias, pensa na estrutura, ou você é do tipo de aluno ou aluna que vai escrevendo à medida que as ideias vêm? Então, eu vou te dar uma notícia ruim, mas em seguida uma notícia boa. A notícia ruim é que, se você já ouviu falar na história dos três porquinhos, você sabe que o porquinho que faz a casa de palha e o que faz a casa de madeira não conseguem se proteger, porque eles, apesar de demorarem menos tempo para construírem a casa, eles não construíram a base sólida dessas residências. E aí o lobo mau, ele acabou, destruindo essas casas com uma soprada. Só o porquinho lá que faz a casa de tijolos é que construiu as bases sólidas da construção, E, portanto, ele fez um projeto e uma construção que, embora tenha demorado um pouquinho mais de tempo, ela realmente foi a que protegeu os três irmãos do lobo mau. Bom, com redação não é muito diferente. A gente precisa de se preocupar com a estrutura tanto quanto ou até mais do que o conteúdo em si. Porque se as partes da nossa redação não conversarem, se não houver uma integração completa entre a introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão, provavelmente não é o lobo mau que vai destruir a casa, mas o corretor é que provavelmente não vai dar uma nota muito satisfatória. Vamos ver então um pouquinho hoje sobre a importância da introdução e como a gente precisa de organizar as nossas partes do texto. Bora lá? Roda a vinheta! Fala galerinha, tudo bem? Prof. Edu Zenon aqui falando, e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas e comentários sobre a importância de a gente organizar o texto, a estrutura da redação e o quanto ela é tão fundamental quanto a organização das ideias e o conteúdo que a gente trabalhar. Vamos lá? Bom, seguinte, quando a gente fala sobre a estrutura da redação, a gente tem que pensar no óbvio. A gente tem que pensar que o nosso texto, ele tem que ter começo, ele tem que ter meio e ele tem que ter fim. E o que acontece? Muitas vezes eu vejo os meus alunos escrevendo a redação e cometendo esse tipo de desvio, de deslize. Na hora de escrever o texto, seja pelo tempo, pela ansiedade, ou às vezes porque deixa para fazer a redação no final do tempo de prova, falta tempo para planejar a estrutura. E quando falta tempo para planejar a estrutura, dificilmente a gente vai ter uma redação completamente coesa e coerente. O que seria isso, uma redação coesa e coerente? Aquela redação em que todas as partes fazem sentido e estão encadeadas, como se fosse aí uma engrenagem, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é de onde eu quero partir e para onde eu quero chegar. Então eu estou saindo de qual ponto e eu vou chegar em qual destino. No caso, a gente está falando de uma redação, então todas as partes têm que estar interligadas. Du, mas como é que eu faço para organizar as minhas ideias e como é que eu faço para construir um texto com começo, meio e fim? Tá lembrado que semana passada a gente falou sobre a importância da elaboração da tese? Então, se você não acompanhou esse vídeo, vai lá para o vídeo da nossa semana passada, em que a gente discute o quanto o posicionamento claro e impessoal é importante para a gente sustentar a ideia. Então, se você tem acompanhado as nossas aulas, você tem visto que a gente está fazendo uma sequência de vídeos com orientações básicas sobre a organização do texto. Semana passada falamos da importância da tese, então eu vou repetir aqui. A tese é fundamental para que você consiga organizar bem as suas ideias. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa, a partir do nosso posicionamento, ele vai nos levar à orientação argumentativa. Então vamos pensar, por exemplo, no próprio tema do Enem desse ano. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, certo? Tem dois pontos muito importantes aí. Eu preciso primeiro saber o que é estigma. Então, estigma é aquele preconceito, tabu que está associado às doenças mentais, e eu preciso de falar sobre esse estigma na sociedade brasileira. Então, eu vou pensar primeiro em algumas coisas. Poxa, existe um estigma em relação às doenças mentais, de que uma pessoa que tem uma doença mental não vai ter a mesma produtividade no ambiente de trabalho do que alguém que não tem essa doença mental, por exemplo. Existe o estigma de que uma pessoa com doença mental ela tem que ser afastada da sociedade, seja num hospital psiquiátrico,
psiquiátrica ou ficar dentro de casa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que cobra, que impõe, que estabelece, que projeta comportamentos ditos, entendidos como comportamentos ideais. Então vamos lá. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Talvez a gente poderia trazer à tona duas questões aí principais. A gente poderia dizer que o estigma associado às doenças mentais é fruto da imposição de comportamentos considerados ideais, entre aspas, na sociedade, somado ao pouco diálogo que se tem sobre essa questão. Veja só, defini aqui uma tese. Então vamos lá. Quais são as principais causas, quais são os motivos pelos quais ocorre esse estigma em relação às doenças mentais na sociedade brasileira? Pela idealização de um comportamento das pessoas, somado ao pouco diálogo em relação a esse assunto. Veja que eu apresentei dois grandes motivos que contribuem para que as doenças mentais na sociedade brasileira sejam vistas com estigma. E o que eu vou fazer no desenvolvimento da minha redação? Eu vou trabalhar em um parágrafo de argumentação com essa ideia da construção de um comportamento idealizado e o quanto isso estigmatiza as doenças mentais. Não é à toa que existe o estigma do doente mental como louco, como alguém desequilibrado, como alguém perturbado, né? E isso é estigma por conta de uma idealização dos comportamentos. E depois, num outro parágrafo de argumentação, eu vou discutir que outro motivo pelo qual as doenças mentais elas vão sofrer muitas vezes desse estigma é a falta de diálogo aberto sobre as doenças mentais. A gente ainda vive numa sociedade em que as pessoas se sentem muito restritas ou limitadas a falarem quando elas têm alguma dessas doenças mentais, né? Então, quanto menos se fala sobre esse assunto, maior o estigma, certo? Quanto mais se cobra um comportamento ideal das pessoas, maior o estigma em relação a elas. Então, lembrem-se que a tese clara é muito importante. Mas aí, vamos um pouco mais além. Ao infinito e além! Quando a gente fala sobre estrutura, a gente tem que entender que cada parágrafo da redação tem uma função. Então vamos falar primeiro qual que é a função da introdução? Então, bora lá. A introdução ela tem a função de contextualizar a temática e de você deixar clara a tese que você quer defender. Então, por exemplo, no tema do Enem do ano passado, nós poderíamos começar contextualizando o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, no Brasil, né, onde se estima que mais de 60 mil pessoas morreram, agredidas, violentadas, maltratadas, muito em decorrência das doenças mentais que essas pessoas tinham. Então, na verdade, não era um espaço de tratamento humanizado, pelo contrário, era um espaço onde as pessoas eram tratadas com violência, com muita agressão e muitas delas morreram em decorrência desse tratamento desumanizado. Nós poderíamos, por exemplo, fazer uma contextualização do Hospital Psiquiátrico de Barbacena para chegar na atualidade e dizer que, embora no século XXI os tratamentos e o acompanhamento e o diálogo sobre as doenças mentais tenha melhorado muito, tenha se tornado mais humanizado em relação ao que era em Barbacena, o tabu sobre essas doenças ainda existe. O estigma relacionado a essas doenças ainda existe na sociedade brasileira. E aí a gente poderia deixar como tese que são principais motivos para esse estigma a construção de um comportamento idealizado na sociedade, somado ao pouco diálogo sobre esse assunto. Veja que a introdução ela está seguindo um movimento. Eu peguei uma contextualização histórica, que foi o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, cheguei na atualidade, ou seja, houve sim uma evolução no tratamento e na discussão desse assunto, mas o estigma ainda existe, e ele existe porque construiu-se e existe ainda uma ideia padrão de comportamento. E, embora se fale mais sobre esse assunto, ainda se fala muito menos ou muito pouco, ou muito menos do que o necessário para que esse estigma se rompa, certo? Então eu construí a minha introdução. E isso me leva a uma outra dica. Em geral, quando eu falo sobre contexto, tema e tese, o ideal é que a minha introdução tenha pelo menos 3 períodos. O que é isso? Da letra maiúscula até o ponto final é um período. Então, pelo menos eu teria que ter... Corta aí, Amanda. Então, pelo menos eu teria que ter 3 períodos. Isso não é regra obrigatória, mas vai te ajudar a orientar e a organizar suas ideias da introdução. Tudo bem? Definida a tese, definido o caminho que a minha introdução vai seguir, eu vou no argumento 1
apresentar o item 1 da minha tese, que é a construção ou a idealização dos comportamentos que contribui para o estigma. Além disso, a falta de diálogo mais aberto sobre essa questão também contribui para o estigma relacionado às doenças, certo? Muito bem, e o que eu vou fazer na minha conclusão? Depois que eu tiver, então, desenvolvido as minhas ideias e organizado tudo, como é que eu finalizo o meu raciocínio numa dissertação? Uma das ideias e um dos processos que ajuda muito é você retomar a sua tese. Então, é o último parágrafo do meu texto, eu estou concluindo a minha redação e eu vou apresentar nessa conclusão que, portanto, fatores que contribuem para o estigma associado às doenças mentais são a padronização dos comportamentos e a falta de diálogo sobre essas questões. E aí vai depender muito de qual prova eu estou prestando, porque se eu estiver fazendo uma prova do Enem, é aí que vai entrar a proposta de intervenção. Como é que a gente pode enfrentar esse estigma? Será que é trazer mais esse assunto para salas de aula e isso ser discutido com os alunos e o quanto o comportamento humano ele é diferente, ele é plural, ele é diversificado e o quanto as doenças mentais precisam de ser debatidas e discutidas para que a gente lide com mais humanidade sobre essas questões? Então eu posso elaborar uma proposta envolvendo a escola como agente, propor uma ação, como essa ação vai se dar, se são palestras mensais que serão feitas nas escolas, se seriam, por exemplo, encontros com enfermeiros, médicos, psicanalistas que falem com os estudantes sobre essas questões. Pode ser, por exemplo, por meio da contratação de psicólogos nas escolas que tragam essa temática para o ambiente e para a rotina escolar também. Então a gente pode pensar aí numa proposta, mas a gente vai ter muito conteúdo específico de Enem, tá? Aliás, a gente já tem vídeo aqui no YouTube falando sobre a estrutura ideal para a redação do Enem, que pode te ajudar muito se você tem dificuldade e já quer se preparar para a prova do Enem. Então, 2 momentos importantes da conclusão: retomar a tese e fechar mesmo o nosso raciocínio. Se eu não estivesse fazendo essa redação do estigma associado às doenças mentais para o Enem, eu poderia então retomar a tese, apresentando com outras palavras os motivos que geram esse estigma e dando uma pequena solução, que poderia ser falar da importância de que esse assunto seja cada vez mais discutido nos ambientes familiares, nos ambientes escolares, sociais como um todo, midiáticos, para que cada vez mais a sociedade consiga lidar com naturalidade e com respeito sobre essa questão. Pronto, finalizei aqui o meu texto. Não necessariamente eu elaborei uma proposta de intervenção, mas eu fechei o raciocínio e isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Eu não comecei falando no nosso vídeo que o porquinho que fez a casa de palha e de madeira não conseguiram manter as suas construções em pé porque o lobo mau rapidamente conseguiu destruí-las. Se a gente não pensar bem na estrutura do nosso texto, é muito fácil a gente se perder na argumentação. E claro que isso vai nos prejudicar na nota final. Então eu tenho que olhar se todas as partes da minha redação fazem sentido, se eu não entrei em contradição e se todo o fluxo vai me contribuir para um texto nota alta. Fechou? Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da argumentação, né? Então, quanto a argumentação é importante, por isso que eu não foquei tanto na argumentação aqui hoje. O mais importante é analisarmos a importância da estrutura do texto. Então, semana que vem, vamos falar muito da argumentação como sustentação da tese e o quanto uma argumentação bem construída é fundamental para a sua boa nota no texto. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!